Fala, amigo internauta, tudo bem com você? Desejo que sim, que professor Marcondes Silva, mais uma vez aqui no YouTube, passando para deixar um recadinho muito importante para vocês a respeito da matemática. E desta vez vamos dar continuidade com progressão aritmética, termo médio e soma de termos de uma PA. Então, antes de mais nada, a gente pede que você se inscreva no canal, curta, comente e taca o dedo lá no like e deixamos de blá 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 e vamos para a nossa lousa. E aí, de volta por aqui, a gente viu que na última aula a gente estudou sobre PA e como podemos encontrar o próximo termo de uma PA. Hoje a gente vai descobrir as maneiras práticas de como determinar o termo médio da PA. E pelo nome, termo médio é o número que vai ficar na parte central daquela sequência. É uma sequência de números consecutivos, na qual o termo médio a gente diz que é aquele que vai estar localizado no centro daquela sequência. E aqui eu trago para vocês 3 exemplos bem simples para que vocês possam entender. E vamos para o primeiro exemplo. No primeiro exemplo eu tenho 3, o termo médio que eu não sei, e o 11. Como é que eu faço para encontrar o termo médio dessa PA? Como eu já sei que é uma PA, para me encontrar o termo médio é bem simples. E vejamos como é que a gente faz. 3 mais 11, somo e depois divido por 2. Daí o nome termo médio. 3 mais 11, 14. 14 dividido por 2, eu encontrei o nosso termo médio da primeira sequência. E assim ele é feito para todos os valores que eu quiser encontrar. Segundo exemplo, qual é o termo médio? Como é que eu faço? Somo o primeiro termo mais o último termo, divido por 2. 7 mais 21, 28. 28 dividido por 2, nada mais do que 14, e é o nosso termo médio. Terceiro exemplo, você pode observar que ele é composto de 5 valores. Nós temos um único termo central, um único termo médio. Quem seria? O terceiro termo. Aqui eu posso encontrar também o nosso termo médio. O que eu faço? Mesmo padrão. Último termo, primeiro termo, aliás, mais o último termo, soma e divido por 2. 1 mais 9, 10, dividido por 2, 5. Agora já posso encontrar o nosso segundo termo. Porque já tenho o primeiro e o terceiro, posso encontrar o nosso termo médio. 1 mais 5, 6, dividido por 2, 3. Quem seria o nosso quarto termo? Pense e me responda. Gostou? É só isso. 5 mais 9, 14, dividido por 2, 7. E essa sequência é uma sequência chamada de PA. Mas, Marcondes, como é que eu posso fazer de maneira bem simples? Muito bem, termo médio, pode chamar de termo médio. Termo médio da PA nada mais é do que o primeiro termo mais o último termo dividido por 2. Ah, Marcondes, mas esse termo médio pode ser substituído por outra letra? Pode. Se você observar, ó, primeiro termo, segundo termo, terceiro termo. Então, o termo médio nada mais é do que A2. Posso fazer isso, mas vamos deixar assim mesmo. Termo médio é igual primeiro termo mais o último termo dividido por 2. Isso é a questão de termo médio de uma PA. E agora vamos para a soma de termos de uma PA. E aí, antes de começarmos a soma de termos de uma PA, eu quero trazer um pouquinho de uma história, de uma curiosidade e do que diz uma lenda de um garotinho de apenas 10 anos de idade. Conta a lenda que um professor chegou na sala com seus vários alunos e disse: olha pessoal, hoje eu tenho um desafio para vocês. E o desafio é o seguinte: vocês vão fazer a seguinte soma: 1 mais 2 mais 3 mais 4 até o número 100. E assim o professor pensou que ia ganhar muito tempo naquela turma e foi lá sentar na sua cadeira, no seu birô. Depois de alguns poucos instantes, um garotinho de apenas 10 anos disse: professor, já sei a resposta. O professor se levantou espantado e disse: você já sabe a resposta? Sim, professor, já sei. Gauss, você já sabe a resposta? Sim. Qual é a resposta, Gauss? 5.050. E como você fez isso tão rápido? Então, é bem simples, professor. Vou te explicar. A minha resposta é da soma dos 100 termos, 5.050. E eu fiz assim, professor. Eu percebi que tem um padrão. Um padrão quando eu somo 2 termos. Observe, professor. 1 mais 100
eu tenho que esse resultado é 101. 2 mais 99, 101. 3 mais 98, 101. 4 mais 97, 101. E assim sucessivamente. Então, professor, eu sei que a soma desses termos sempre vai dar 101. Porém, eu estou utilizando de 2 em 2 números. Então, como são 100, eu só peguei a metade. Multipliquei por 50. 101 vezes 50, nós temos que é a resposta, professor. 5.050. E daí, o gênio da matemática começa a se mostrar para o mundo. Frederic Gauss vai mostrar muitas ações para a gente conhecer sobre a matemática e começa a compartilhar seus feitos. E assim começamos a conhecer a soma de termos da PA. E aqui eu trago para vocês como é que a gente tem hoje o conhecimento dessa soma de termos. E aí diz o seguinte, ó, a soma de termos de uma PA nada mais é do que a soma de N termos, sendo o primeiro termo mais o último termo, que a gente chama de enésimo termo, vezes o total de termos dividido por 2. E se vocês olharem, nada mais é do que o Gauss fez. Agora eu vou sair um pouquinho para que vocês possam dar o print e depois vocês voltarem para a aula. De volta aqui com a nossa lousa. E aí, deixando aqui o que Frederic Gauss deixou para a gente utilizar para melhorar a nossa matemática. Então, ó, soma de termos da PA. Soma dos enésimos termos é igual ao primeiro termo mais o enésimo termo mais o total termo dividido por 2. No caso aqui, foi o primeiro termo mais o último termo, 1 mais 100, 101, vezes o total de termos, no caso, soma de 100 termos, 100 dividido por 2, vezes 50. E aí encontramos o número 5.050. E aí fica o desafiozinho para que a gente possa trabalhar e aprender com isso. Trouxe aqui mais 2 exemplos e depois desses exemplos a gente vai para questões do Enem, como isso é cobrado no Enem. Na primeira sequência eu queria saber qual é a soma dos 20 primeiros números naturais. E aí? Alguns segundos para vocês responderem. Muito bem. Então a soma dos 20 termos, eu tenho que a soma dos 20 termos seria o primeiro termo, 1, mais o 20º termo, 20, vezes 20 dividido por 2. Como aqui a gente já está utilizando a questão da prática, 20 dividido por 2 nada mais é do que 10. Então, 1 mais 20, 21, vezes 10, a soma desses termos nada mais é do que 210. E qual seria a soma dos 20 primeiros números ímpares? Começando com 1 e terminando com o número 39. Do mesmo jeito, a soma dos 20 primeiros números ímpares seria o primeiro termo mais o último termo vezes o total de termos, que são 20, dividido por 2. E 20 dividido por 2 nada mais é do que 10. Então eu tenho que seria 39 mais 1, 40. 40 vezes 10, a soma dos 20 primeiros termos ímpares, nada mais é do que 400. E agora vamos para a questão do Enem, como isso é cobrado no Enem. Jogar baralho é uma atividade que estimula o raciocínio. Um jogo tradicional é a paciência, que utiliza 52 cartas. Inicialmente são formadas 7 colunas com as cartas. A primeira coluna tem uma carta, a segunda tem 2 cartas, a terceira tem 3 cartas, a quarta tem 4 cartas e assim sucessivamente até a 7ª coluna, a qual tem 7 cartas. E o que sobra forma um monte, que são as cartas não utilizadas nas colunas. A quantidade de cartas que forma o monte é... Então vamos lá, a nossa questão do Enem, a gente viu que ele quer saber simplesmente a quantidade de cartas que formam um monte. E aí eu extraí as principais informações para que a gente pudesse resolvê-la. Então nós temos um baralho de 52 cartas, e esse baralho aqui vai ser jogado paciência, na qual a primeira coluna tem uma carta, a segunda coluna 2 cartas, a terceira coluna 3 cartas, a quarta coluna 4 cartas, até a 7ª coluna,
que vão ter 7 cartas. Como ele quer quantas cartas tem no monte, então eu tenho que saber quantas cartas existem nessas colunas. Nada mais é do que a soma desses 7 termos. Então como é que eu vou fazer para resolver? A soma dos 7 termos, o n aqui seria 7, seria primeiro termo. Quem é o nosso primeiro termo? Nosso primeiro item, que é 1, que é a coluna 1, mais a última coluna, no caso é composta de A7, seria 7 cartas. Então eu tenho que, para me resolver essa questão, 1 mais 7 vezes o total de colunas que tem, que é 7, dividido por 2. E aqui eu posso simplesmente dizer 1 mais 7, 8. 8 vezes 7, 56. Dividido por 2, 28. Quantas cartas existem nessas colunas? 28. Cruel, hein? Essa resposta está lá, porém não é a que ele quer. Ele quer saber quantas cartas tem no monte. Então, após resolver essa questãozinha, você tinha que saber que o baralho tem 52 cartas, menos as cartas que estão enfileiradas em colunas, que são 28, e aí subtrair. 52 menos 28 é exatamente 24. A resposta correta seria a letra B, número 24. E assim fica aí as nossas dicas. Desejo que tenham gostado e vamos aí trazer material para que vocês possam estar melhorando o ensino da matemática e vamos aí praticar para fazer com que vocês fiquem expertos no assunto e possam se dar bem no Enem. Forte abraço a todos e até a próxima aula.